Ao findar o amargor de suas súplicas e cessado o sono dos discípulos, o Cristo proclama a chegada da hora nefanda, ordenando o despertar daqueles que o acompanhavam. Mal findara o seu verbo, quando, em meio à taciturna noite do horto, surgiu a turba guiada por Judas Iscariotes, o apóstolo traidor. Eu sou o pastor Evandro Carlos e você está no meu canal de Curiosidades Bíblicas. Inscreva-se, curta este vídeo, compartilhe e comente. Neste vídeo, o segundo da presente série, veremos como se deu a traição de quem tinha a função de tesoureiro do grupo. Veremos como se deu a sua colaboração premiada, que culminou com a prisão arbitrária de Jesus e as trágicas consequências desta ilegalidade sofrida pelo Mestre. Judas, o apóstolo traidor, se aproximou, e ele não veio sozinho. Os evangelhos são claros. Uma multidão portando lanternas, tochas e armas. Guardas do templo, soldados romanos, criados dos principais sacerdotes. Era como se um batalhão da Polícia Federal fosse mobilizado para prender um pregador desarmado. A força policial, formada pelos guardas do templo, mas os soldados romanos, age sob conluio e abuso de poder. No processo penal brasileiro, seria nulidade manifesta. Mas, antes do contato físico, no negrume da noite, enquanto a turba se aproximava com seus fachos e armas para consumar o ato ignóbil, o Cristo, ciente de seu destino, rompeu o silêncio com uma indagação de profundo alcance. A quem buscais? A resposta proferida em uníssono ressoou como o reconhecimento forçado daquele que seria o objeto de sua iniquidade. A Jesus, o Nazareno. Então, da boca do Filho do Homem, não irrompeu a súplica, mas a declaração soberana: sou eu. Esta locução repleta de divindade e verdade inconteste atuou como um raio fulminante sobre a força bruta. O evangelista testifica o assombro. À audição destas palavras, o batalhão, munido de toda a arrogância do poder temporal, recuou e prostrou-se por terra. Que ironia majestosa! Os captores, naquele instante fugaz, foram cativos da mera potência da verdade encarnada. Contudo, a fragilidade humana e a persistência da má-fé não tardaram a reerguer-se. O sistema cego, a epifânia da justiça, recompôs sua postura e obstinou-se a seguir o sórdido roteiro que o destino, ou melhor, a escolha pérfida dos homens, lhe impunha. Jesus foi entregue por Judas com um beijo, o sinal combinado. Na cultura judaica, o beijo era saudação de amizade, honra e afeto. Porém, Judas transforma esse gesto em arma. É como falsificar uma assinatura ou adulterar uma prova no processo judicial. A forma parece legítima, o conteúdo é corrupção pura. No Brasil, chamaríamos isso de fraude processual. Sob o prisma jurídico brasileiro, temos também o ato de corrupção por vantagem indevida. 30 moedas de prata, o valor da desonra. O beijo, outrora símbolo de afeto, tornou-se prova material de conluio processual. A doutrina chamaria de prova ilícita por origem moral.
Outro sim. Na cena do beijo, também reside a figura da colaboração premiada invertida, pois Judas agiu como delator, mas não em favor da justiça, e sim da corrupção do processo. No direito brasileiro, trata-se de uma delação contaminada pela má-fé e pelo pagamento ilícito. E se fosse hoje, Judas Iscariotes poderia responder por 2 crimes. 1. Corrupção passiva. 2. Violação do dever de lealdade funcional, pois era parte do círculo íntimo do Messias. Na gélida penumbra do Getsêmani, onde a traição urdia seu manto funesto, o Verbo encarnado recebeu, não a saudação fraterna, mas o ósculo da enganação. Aquele beijo, selo da pérfida, rasgou-lhe a alma mais do que a carne, e daquele coração divino, transbordante de uma mágoa que transcende o tempo, ecoou a voz serene mas pungente, dirigida ao seu algoz. Amigo, para que vieste? Neste vocábulo, amigo, reside a dor suprema, a saber, a constatação de que, ante o abismo da deslealdade, o Cristo ainda o envolvia na misericórdia última, reconhecendo-o mesmo na consumação da ofensa, sob o título sagrado da amizade, outrora compartilhada. No calor da cena, Pedro tenta reagir, saca da espada e fere o servo do sumo sacerdote. Eis a tensão entre o direito e o instinto. Pedro agiu sob emoção em defesa do inocente, a clássica legítima defesa de terceiro prevista no artigo 25 do Código Penal Brasileiro, que dispõe: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Mas Jesus o repreende, dizendo: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, à espada perecerão. Aqui, o Nazareno dá uma aula de direito natural. A justiça não se faz com lâmina, mas com verdade. Apenas o médico amado, Dr. Lucas, registra que Jesus tocou a orelha do homem, curando-a. Aqui, o contraste é gritante. De um lado, o uso abusivo da força pelo aparato estatal. Do outro, a entrega voluntária de um inocente que até cura um dos seus algozes. Mesmo diante de um ato ilegal, Jesus não incita a resistência violenta. Sua postura expõe ainda mais o abuso da autoridade constituída, que deveria agir dentro da legalidade, mas age na escuridão da noite. É como se, diante de um flagrante armado, o réu ainda socorresse o policial que o agride. Um detalhe curioso que só aparece no segundo evangelho do Novo Testamento: um jovem enrolado apenas em um lençol e que é agarrado pelos soldados. Na turba noturna que irrompia no Getsêmani, o evangelista Marcos imortaliza um episódio de ignomínia. Um rapaz que, envolto em lençol, desfaz-se da vestimenta e foge nudos perante o sequestro do justo. Tal cena, um retrato vívido do pandemônio e do medo, expõe a creusa de uma ação perpetrada sob o manto da ilegalidade e do despotismo, onde a dignidade humana era letra morta. Este ímpeto de capturar e reter sem flagrante delito ou justa causa encontra a sua mais veemente repulsa
no odierno ordenamento jurídico pátrio. A pretexto de mera averiguação ou identificação, o ato de privar sumariamente a liberdade de um cidadão, como o jovem ali apreendido, configura uma arbitrariedade inconstitucional, conhecida como prisão para a averiguação. Este detalhe nos mostra que a prisão foi desordenada, arbitrária e sem critério, prática já condenada pela jurisprudência, mas que por vezes ainda assombra nossas páginas policiais. Para o direito que prezamos, esculpido em nossa Constituição Federal, não há espaço para a exceção da lei ou para o arbítrio da força. A liberdade individual é um dogma sagrado e a prática de detenções sem a devida ordem fundamentada é uma chaga da qual a justiça brasileira há muito se livrou. O direito, e somente o direito, deve ser o timoneiro da justiça, jamais a sanha dos tiranos. Assim termina a cena do Getsêmani, uma prisão arbitrária baseada na traição de um falso delator, marcada pelo abuso de autoridade e pela ilegalidade. Do Getsêmani, Jesus é conduzido como réu em um processo viciado desde o nascedouro do ponto de vista jurídico. Um processo onde a defesa não fala, as provas são montadas e a sentença é proferida antes mesmo da acusação. Uma prisão infundada, conduzida sem ordem, com excesso de força e vícios insanáveis. Se fosse hoje, qualquer juiz imparcial declararia a nulidade absoluta do feito. Mas, naquela noite, a injustiça ganhava corpo. O curioso é que 2000 anos se passaram. E quantos ainda são presos sem mandado, julgados sem defesa, condenados sem prova? A história de Jesus não é um evento distante, é o espelho do nosso sistema, onde o direito tantas vezes ajoelha-se diante da política. No jardim da agonia, a justiça dormia, e quando o inocente foi levado, a lei, coitada, fingia que não via. Do jardim, onde a agonia se fez oração, seguiu o cordeiro à fúria da detenção, trilhando o caminho onde o direito sucumbia à traição. A próxima etapa coloca Jesus diante de Anás, uma autoridade incompetente para julgar, mas que inaugura oficialmente essa sucessão de ilegalidades. Esse será o foco do nosso próximo episódio.